Consequências da desintegração da Petrobras por meio da privatização e desnacionalização da estrutura de refino, transporte e distribuição. Privatização é a palavra de ordem da atual administração da Petrobras. O presidente da estatal, Roberto Castello Branco, diz que vender refinarias não é só bom para a Petrobras. Segundo ele, nós vamos deixar de ser o endereço onde as pessoas batem na porta para reclamar do preço da gasolina, diesel. Mas será que entregar a maior e mais importante empresa do país para o capital estrangeiro é realmente a melhor alternativa para o Brasil? Vender refinarias e ativos beneficia a quem? A AEPET, a Associação dos Engenheiros da Petrobras, se coloca contra as vendas das subsidiárias e ativos da Petrobras por considerá-las lesivas à companhia, ao patrimônio nacional, à economia brasileira e ao progresso social. Estamos mobilizados para que essas privatizações não ocorram e, caso não sejamos capazes de evitá-las, que elas sejam o mais brevemente possível revertidas com os ativos recuperados e reestatizados. Pretendem privatizar e desnacionalizar metade da capacidade do parque de refino brasileiro. Se o brasileiro quiser reclamar do preço de combustíveis, vai procurar quem? O Papa? Essa não é a solução e vamos explicar o porquê. O petróleo barato de se produzir foi esgotado e não existem substitutos em termos qualitativos e quantitativos. Cada novo barril de petróleo encontrado é hoje, em termos médios e mundiais, mais caro de se produzir pelo esgotamento das melhores e maiores reservas. Neste cenário, o Brasil precisa se preparar e planejar sua segurança energética, alimentar e financeira diante do cenário de crise iminente. Sem energia barata de se produzir e consumir, não há crescimento sustentado, aumento da produtividade do trabalho ou desenvolvimento de padrões de bem-estar. Garantir a propriedade estatal do petróleo brasileiro, produzi-lo na velocidade requerida para atender a nossa economia, preservar a integridade corporativa da Petrobras, reverter o atual ciclo de privatizações, controlar fluxos especulativos de capital, realizar a auditoria da dívida pública brasileira, reduzir a taxa de juros da dívida federal para níveis compatíveis com os internacionais, são medidas necessárias para fortalecer a economia brasileira diante das crises financeira e energética que se formam e ameaçam a economia mundial. Porém, os últimos presidentes da Petrobras ignoraram essa realidade e utilizaram do mito da Petrobras quebrada para justificar a privatização. O que estão querendo fazer com o Brasil é constituir um modelo colonial exportador de matérias-primas. E é verdade que nenhum país se desenvolveu exportando petróleo cru por meio de multinacionais estrangeiras. Das 25 maiores petrolíferas do mundo, 19 são estatais. Infelizmente, já começamos a sofrer as consequências de algumas transações desastrosas, como a venda das malhas de gasodutos da nova Transportadora do Sudeste, NTS, e da Transportadora Associada de Gás, TAG. Uma das consequências é o enorme peso dos gastos com o aluguel da malha da NTS nas contas da Petrobras. A Petrobras recebeu 6,27 bilhões de reais com a venda da sua participação na NTS. Porém, houve um aumento de 63% das despesas em relação ao trimestre anterior, chegando a um valor de 3,89 bilhões de reais contra 2,39 bilhões no primeiro trimestre de 2017. Esse aumento é decorrente do crescimento dos gastos logísticos em função do pagamento de tarifas a terceiros pela utilização dos gasodutos a partir da venda da NTS. Ou seja, 1/6 do valor recebido pela venda da empresa foi gasto com o aluguel dos próprios gasodutos em apenas um trimestre. Isso significa que todo o valor recebido com a venda terá sido pago em aluguéis em apenas 18 meses. Enquanto isso, desde o primeiro anúncio da Petrobras sobre a venda da NTS em fevereiro de 2016, as ações da Brookfield Infrastructure Partners, nova dona da empresa, valorizaram-se muito. Estes números esclarecem que, sob o pretexto de arrecadados recursos hoje para reduzir o endividamento, compromete-se o fluxo de caixa futuro e não há atratividade do ponto de vista financeiro. Em novembro de 2016, a AEPET antecipou os prejuízos decorrentes da venda da NTS. Porém, o Tribunal de Contas da União autorizou a continuidade da privatização e não ponderou a conveniência da alienação deste patrimônio público. No caso da TAG, o fechamento da transação ocorreu em 13 de junho deste ano, com o pagamento total de 33,5 bilhões de reais
para a Petrobras, sendo aproximadamente 2 bilhões destinados à liquidação da dívida da TAG com o BNDES. Subsidiárias como a TAG apresentam lucratividade praticamente garantida, pois suas receitas são asseguradas por contratos nos quais a carregadora, que será principalmente a própria Petrobras, obriga-se a pagar pela capacidade de transporte contratada, independentemente do volume transportado. Em 2016 e 2017, os lucros brutos da TAG foram muito altos, de 5,08 bilhões de reais e de 3,66 bilhões de reais, respectivamente. As receitas de serviços são muito maiores que os custos dos serviços prestados. Em 2016, a receita foi de 6,28 bilhões de reais e o custo de apenas 1,2 bilhão. Agora, com a venda da TAG, as receitas e os lucros garantidos passarão a ser dos novos donos, ou seja, do grupo formado pela Engie e pelo CDPQ, Caisse de Dépôt et Placement du Québec. A Petrobras ficará com as despesas de transporte do gás natural e a dependência de uma terceira empresa para transportar sua produção proveniente das bacias do Urucu, do Nordeste e de Campos e Santos, onde está localizada a província do Pré-Sal. O foco da Petrobras, quase exclusivo na área de exploração e produção, ainda que na província do Pré-Sal, representa um risco para a estatal, pois a lucratividade dessa área é fortemente afetada pela variação dos preços do petróleo, ao contrário do que ocorre com a TAG, onde os patamares de lucro estão praticamente garantidos. A AEPET defende que privatizar refinarias, terminais, bases logísticas e a distribuidora da Petrobras é condenar a companhia a ter resultados débeis diante das inevitáveis variações cambiais e do preço internacional do petróleo, e colocar o Brasil sem autonomia para o transporte de seus habitantes e mercadorias, em prejuízo à produtividade da nossa força de trabalho e à economia nacional. O somatório do lucro operacional do segmento do abastecimento da Petrobras nos anos de 2015, 2016 e 2017 registrou 23,7 bilhões em valores corrigidos para 2018, enquanto o EIP obteve 9,4 bilhões de dólares no mesmo período, quando o preço do petróleo médio foi de 52,68 dólares por barril. A privatização dos ativos de abastecimento e distribuição, que pode oferir recursos no curto prazo, compromete definitivamente os resultados futuros do país e da Petrobras e expõe os brasileiros a riscos desnecessários, na contramão da integração vertical adotada pelas maiores companhias privadas e estatais internacionais. A privatização traz prejuízos muito mais graves à resiliência e sobrevivência da Petrobras, com preços relativamente baixos de petróleo, do que possíveis benefícios pela redução dos gastos com juros decorrentes da possível antecipação da redução da dívida. Toda grande empresa de petróleo é integrada, ou seja, busca petróleo para abastecer suas refinarias, constrói dutos para transportá-lo e seus derivados e estende suas atividades por toda a cadeia dos produtos que têm origem no óleo bruto. É a integração que garante sua sustentação financeira na conjuntura de preços relativamente baixos do petróleo e a obtenção de recursos para pesquisas, desenvolvimentos e investimentos, que tantos benefícios trazem para a população brasileira, inclusive geração de emprego. Nossa preocupação aumenta com a última decisão do STF, que permite a venda das subsidiárias das estatais sem autorização do Congresso. Tal decisão ignora o disposto no texto constitucional e libera a venda de subsidiárias sem lei que autorize e sem licitação. Essa decisão é um atentado à legitimidade popular, pois permite a realização de negociações fora do controle da sociedade e que pode beneficiar determinados grupos econômicos privados, por não haver transparência e publicidade de todos os atos do processo nos termos da lei. São incalculáveis os prejuízos para a segurança energética da nação, o suprimento da população e o funcionamento da economia nacional, que estaria sob o controle de particulares e estrangeiros, cujo único móvel é o lucro máximo e mais rápido. Além da venda de refinarias e ativos, a Petrobras adota desde outubro de 2016 o preço paritário de importação, PPI. Com preços altos em relação ao custo de importação, o diesel da Petrobras fica encalhado nas suas refinarias e parte do mercado brasileiro é transferido para os importadores. A ociosidade das refinarias brasileiras aumenta, a redução do processamento de petróleo cru. Combustíveis produzidos nos Estados Unidos são trazidos ao Brasil por multinacionais estrangeiras da logística e distribuídos pelos concorrentes da Petrobras.
A Petrobras perde com a redução da sua participação do mercado e o consumidor paga mais caro. Quando se eleva o preço na refinaria, o reajuste ao consumidor é mais rápido do que quando se reduz. E quem ganha com tudo isso? Ganham as refinarias dos Estados Unidos e as multinacionais da logística e das distribuidoras privadas. Também são beneficiados os produtores e importadores de etanol, com a gasolina relativamente mais cara que perde mercado. Somente a Petrobras consegue suprir o mercado doméstico de derivados com preços abaixo do custo de importação e, ainda assim, obter resultados compatíveis com a indústria internacional e sustentar elevados investimentos que contribuem para o desenvolvimento nacional. No entanto, a política de preços dos combustíveis e a privatização das refinarias pode impedir que a Petrobras exerça seu potencial competitivo para se fortalecer e impulsionar a economia nacional com seu abastecimento aos menores custos possíveis. É possível e necessário reduzir o preço dos combustíveis e, para isso, temos de evitar a privatização e a desnacionalização das refinarias da Petrobras. Conheça o portal da AEPET e se inscreva no canal da AEPET no Telegram para receber informações e participar da defesa da Petrobras em favor do desenvolvimento do Brasil.